Vamos abrir, irmãos e irmãs, a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, no 8º capítulo, versículos 26 em diante. Atos 8, versos 26 em diante. Vamos ouvir a palavra de Deus que diz: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Pai Santo, Deus bondoso, dá-nos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que o meditar dos nossos corações aqui presentes e o pronunciar das palavras das nossas bocas, tudo isso possa ser agradável diante de Ti, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, ilumina-nos pelo Teu Espírito Santo, dá-nos esta bênção, Senhor, aquece os nossos corações com a chama do poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos, Pai querido, pedindo graça, misericórdia, humildade diante de Ti, livre de toda vaidade e orgulho, para que estejamos todos atrás da cruz de Cristo. E atrás da cruz do Senhor, ó Deus, sentirmos bênçãos e graças inefáveis que vêm dela, ó Deus, através da bênção da morte do Senhor e da sua ressurreição. Oramos agradecidos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Creio que os irmãos saibam, o reverendo Josider está pregando hoje na nossa igreja central, que comemora 130 anos. 130 anos, que é de 1885, né? Então aqueles que ali começaram têm a bênção e a graça de estar celebrando, né? Inclusive nossos avós, né? Lá no passado tiveram a bênção de ser os primeiros presbiterianos por volta de 1870, quando começou o trabalho presbiteriano
aqui em Botucatu, com o reverendo Chamberlain, George Anderson Landes, Carvalho Braga e tantos outros, né? É a nossa igreja que é mãe de muitas igrejas, aqui em Botucatu e região, então tem essa grande bênção, alegria de estar celebrando. E Monte Sião é a filha mais velha aqui em Botucatu, dessa igreja, e portanto, começa as celebrações com o reverendo Jocídio e termina comigo, no último domingo, né? Para agradecer a Deus essa nossa amada igreja. Orem por ela, para que Deus esteja abençoando e que esteja sempre, continuamente frutificando. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre um tema dizendo o seguinte, que você também é um pregador, né? Às vezes você imagina que só o reverendo Jocíder, como pastor titular, eu, como pastor emérito dessa igreja, somos os pregadores, os presbíteros, os diáconos. Mas acontece que não é bem assim. Todos nós somos pregadores da palavra de Deus. Anunciamos o evangelho da graça, o evangelho da redenção, o evangelho da cruz e o evangelho da ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos chamados para pregar o evangelho, não para ficar falando mal da religião de ninguém. Tem gente que sobe no púlpito só para falar mal dessa religião, daquilo outro, e o púlpito não é um lugar disso. Ou às vezes encontramos com a pessoa e ali estamos criticando. Esses dias eu encontrei um pastor e ele foi pregar numa igreja vizinha, que também é centenária. Estava um outro pastor dirigindo o culto e ele seria o pregador. E outro pastor dirigindo o culto começou a descer a lenha na igreja. Aí eu falei assim, nossa, o pastor que foi visitante falou assim, olha, fiquei chateado, porque o púlpito não é lugar para você falar, gritar com os irmãos, para você criticar os irmãos, para você blasfemar contra os irmãos, mas o púlpito é lugar de graça, é lugar de amor, é lugar de se pregar a palavra de Deus, não é local para se puxar a orelha de ninguém. E assim nós entendemos então, portanto, um pregador é isso. O pregador é aquele que anuncia com amor, com carinho, com respeito, conforme nós vamos ver em Filipe, o evangelho da graça, da misericórdia de Deus, porque todos nós pecamos e fomos um dia destituídos da glória de Deus. Mas note que estava lendo o reverendo John MacArthur, que é um dos nossos maiores pregadores no mundo hoje, um dos pastores mais lidos do mundo, ele está entre os 5 mais lidos do mundo hoje, porque publicou muitos maravilhosos e abençoadores livros, cheios de bênção e de graça. E o reverendo John MacArthur tem dezenas, quase uma centena de livros e de bons livros escritos. Quem lê esse livro, eu sabia de alguns que leem, né, tem se abeberado dessa fonte, daquilo que ele expõe em termos da palavra de Deus. O John MacArthur, ele fala sobre, esses tempos ele foi perante uma rede de televisão e fez uma crítica severa à nação norte-americana. Chamou a atenção de todos os norte-americanos, eles ouviram e se calaram, porque entenderam que ele estava certo. E ele disse o seguinte, creio que a igreja hoje se acha incapaz de revolucionar o mundo. Por quê? De muitas formas, ela tem transigido a verdadeira mensagem que poderia provocar esse abalo. Nós temos uma mensagem em nossas mãos que é um poder tremendo, fantástico, muito mais do que qualquer bomba atômica, ou bomba de hidrogênio, ou bomba de nêutrons, ou seja lá o que for. É uma coisa tremenda para provocar um grande abalo no mundo. E nós somos chamados para pregar. Agora, acontece que nós não podemos, de maneira alguma, ficar quietos, né? Tranquilos, e dentro de uma zona de conforto. Deus não nos chamou para estarmos aqui numa zona de conforto, mas para estarmos aí pregando, anunciando o evangelho. Como foi o caso dessa igreja aqui, que sempre naquela atividade, estava numa vila, estava num bairro, estava em outro, sempre ali pregando e proclamando o evangelho, porque somos chamados para isso. E eu me lembro de ter lido uma história de que um certo criminoso, e o nome desse criminoso era Charles Peace. Carlos Paz, olha o nome do homem. Mas ele foi condenado, porque ele era assaltante e falsário. E ele foi culpado de duplo homicídio e condenado à morte.
E a história narra que quando ele estava a caminho da forca para ser executado, o capelão da penitenciária daquele local caminhava ao seu lado e começou a falar assim mecanicamente sobre o poder de Jesus para salvá-lo do pecado. Então, em determinado momento, o Charles parou, virou o rosto, olhou para o capelão, e é um capelão evangélico protestante lá da Inglaterra, né? E olhou para aquele ministro e disse: você crê nisso? Você realmente crê nisso? Perguntou para o ministro. E ele disse: se eu cresce no que você está falando, eu estaria pronto a ir por toda a Inglaterra, mesmo que rastejando sobre cacos de vidro, para dizer aos homens que isso é verdade. Que coisa maravilhosa, né? O pior que foi dito na boca de um criminoso que foi enforcado por assalto e por ser um falsário. Então, se eu acreditasse nisso, eu iria mesmo que arrastando em cacos de vidro por toda a Inglaterra para anunciar que isso é verdade, que o Jesus tem poder para salvar o pecador. Então, note, meus irmãos, é uma pergunta: será que aí eu me coloco nesse lugar, será que eu estou dentro dessa realidade como aquele capelão? Às vezes de falar mecanicamente do Evangelho, será que nós estamos dentro desse mecanismo? Então a grande verdade é que nós, os cristãos modernos, nós não deveremos permanecer apáticos, mas devemos ser levantados pelo poder e a chama maravilhosa do Espírito Santo para pregar e para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E é justamente lendo esse texto de Lucas, o doutor Lucas, o médico amado, como dizia Paulo, é que nós podemos aprender muitas coisas sobre o papel da evangelização que Deus confiou a cada um de nós. Sabe por quê? O reverendo Dwight Lyman Moody, que levou mais de 1 milhão de pessoas aos pés de Jesus, vocês sabem disso, já falei muitas vezes, que levou mais de 1 milhão de pessoas aos pés de Jesus. O reverendo Dwight Lyman Moody, ele diz: Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmo. Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmo. E essa história que é descrita aqui no Evangelho de Lucas, ela justamente nos conta a história de um eunuco, de um alto funcionário da rainha da Etiópia, que fora adorar em Jerusalém e que agora voltava para a sua terra, voltava para a sua casa após aquele período de adoração. Note, meus irmãos, daquele período, a Etiópia hoje é uma miséria total. Mas naquele período, a Etiópia, a Cush, os cuxitas, até a mulher de Moisés era uma cuxita. Então a Etiópia era uma nação rica, era uma nação fantástica, uma nação poderosa. Então nós não estamos tratando com qualquer pessoa, nós estamos tratando com o ministro das finanças, como se estivesse tratando com o ministro das finanças dos Estados Unidos, ou de uma outra grande e poderosa nação. Mas acontece que o texto nos diz que certo dia, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, e aqui é o próprio Espírito Santo, ele chega para Filipe, ele diz: olha, eu quero que você vá naquela estrada, que é de Jerusalém até Gaza. E é uma estrada deserta. E eu quero que você vá lá, porque eu tenho um trabalho para você fazer. Note, meus irmãos, que o Espírito Santo dá ordem ao Filipe, a fim de que vá encontrar-se com uma pessoa. Era uma estrada tranquila, é uma estrada que descia para Gaza. E notem, meus irmãos, que as estradas naqueles tempos, elas eram altamente policiadas. Quem estudou a história geral, estudou sobre o Império Romano. E sabe que o Império Romano estabeleceu a paz romana. Haja visto o fato de Jesus ser chamado Príncipe da Paz, porque ele nasceu no momento em que havia paz que dominava em toda aquela região. Da Ásia, da Europa, ali da Palestina, havia paz e havia tranquilidade. Então as estradas eram tranquilas,
pelo fato do poder exército, de policiamento do exército romano, estar cuidando ali das estradas. Mas Gaza era bem diferente também. Não é como hoje. Hoje, o que é Gaza? Vocês conhecem ou não conhecem? Todo mundo está ouvindo aí, vendo a notícia. Gaza é um centro de conflito ali, entre palestinos e israelenses. Mas naquele tempo não, Gaza era um centro de paz, de tranquilidade dos judeus. E palestinos e todos eles, e filisteus, eles se locomoviam e trabalhavam e negociavam no sentido de tranquilidade. E a Bíblia diz que ele foi e deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. O homem voltava para a Etiópia, depois de uma peregrinação por Jerusalém. Como nós dissemos, era o ministro de Estado do seu país. Era responsável pelas finanças de Candace, a rainha dos etíopes. Mas note, meus irmãos, que aqui, por que Lucas está contando a história de um etíope? Por que Lucas está contando a história de um eunuco? Porque Lucas coloca em série aqui a história de um gentio. Está muito acima do que podemos imaginar. Aquilo que ele quer esclarecer para a igreja nascente e para nós em nossos dias. A primeira é essa. É que o eunuco era um prosélito. Isto é, era um estrangeiro convertido ao judaísmo e de convicções fortes na sua fé. Por outro lado, veja, é um gentio, um prosélito convertido ao judaísmo. Por outro lado, ele é um eunuco. E quem era o eunuco? O eunuco era um homem castrado. E isso o impedia de entrar no templo para adorar, pois segundo o texto de Deuteronômio 23:1, ele não podia entrar no templo. O que é que nos diz esse texto? Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Portanto, nós vemos um sujeito duplamente impedido de adorar a Deus. Primeiro, por ser um gentio, mesmo sendo um prosélito, ele não podia estar no templo, juntamente com os demais judeus. Ele era um goi. E goi era um gentio. E um gentio era um sujeito fora dos braços da graça, do culto e da adoração do povo judeu. E a segunda, pelo fato de ser um eunuco e, portanto, uma pessoa que não tinha condições de estar adorando. Mas note, meus irmãos, que a grande bênção e verdade é que a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que ela fez? Ela rasgou de alto a baixo, o véu do templo de Jerusalém. O que era o véu do templo de Jerusalém? Era um grande, enorme véu de muitos metros. E sabe qual que era a espessura? A espessura do véu, segundo os estudiosos, era de 20 centímetros. Portanto, um véu era essa espessura. Por quê? Para que ninguém pudesse olhar para dentro. O que é que tinha lá dentro, no Santíssimo Lugar? Para ver a Arca da Aliança, ninguém podia ver, ninguém podia observar. Haja vista que quando um dos imperadores invadiu o templo de Jerusalém, ele chegou lá, invadiu o templo e entrou a cavalo ainda por cima. E aí chegou, olhou o Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, e voltou e falou: esse povo é ateu. Esse povo é ateu. Por quê? Não encontrei nada ali. O local onde que ele diz o Santíssimo, pensei que encontrasse um Deus, algum ídolo, e não tem ninguém, é vazio. Então aquele imperador não sabia do sentido da glória, da presença da glória de Deus. E portanto, havia uma grande separação entre as pessoas para estar adorando Deus Altíssimo. Era só o sumo sacerdote que entrava. E o que Jesus fez? Simplesmente ele rasgou o véu do templo de Salomão, porque ele estava criando um novo templo, um santuário celestial, feito de cada um de nós, como pedras vivas desse templo, onde todos poderiam entrar distintamente. Por isso que nessa igreja, qualquer um pode entrar. Essa igreja tem que estar de portas escancaradas. É a porta da graça, da misericórdia, do amor de Deus, e ninguém pode impedir que alguém entre aqui. Meus irmãos, veja que
Em Isaías, que é o proto-evangelho, já havia uma profecia daquilo que estaria acontecendo com aquele eunuco, com os gentios, com pessoas de todo tipo, de condições físicas, intelectuais, políticas, sociais e tudo mais. Isaías disse, olha que Deus falou em Isaías: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Que maravilha! Está acontecendo, a profecia está acontecendo agora com quem? Com o senhor eunuco. Não sei o nome dele, no céu eu vou perguntar. Como se chamava mesmo? Com esse eunuco, impedido duplamente de adorar a Deus. Mas note, meus irmãos, então a partir daquele momento em que a igreja se estabelece, em que as portas do santuário eterno, não mais do templo de Salomão, porque Jesus destruiu, Jesus acabou, Jesus arrasou o templo de Salomão. E tem gente preocupada aí com o tal do templo de Salomão, e não sei o que, uma coisa, outra. Nós não temos mais nada a ver com isso. Nós não temos mais nada a ver com isso, porque a nova Jerusalém é a Jerusalém celestial. É feita, construída espiritualmente, com pedras vivas, que são os crentes em Jesus. Então note, meus irmãos, que a partir da morte de Jesus, quando ele diz tudo está consumado, e o véu do templo se rasgou, o que foi que aconteceu? Pobres ou ricos, brancos, negros, vermelhos, amarelos, cegos, coxos, leprosos, paralíticos, todos, doravante entrariam no templo, erigido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém? Nós cremos nisso. E foi o que Filipe fez naquele momento, quando as portas já escancaradas da graça atingiam a Judéia, Samaria, Galiléia, os confins do mundo, alcançando a todos indistintamente. Quebra-se os paradigmas, destroem-se os valores que até então sustentavam a base da fé judaica para dar início à igreja de Jesus Cristo. Agora note, meus irmãos, que a igreja de Cristo agora em diante, e diz até o final do século, ela deveria se empenhar em pregar o evangelho a toda criatura, com todo o seu amor, com toda a sua força. Por isso que eu sempre digo, o púlpito da igreja não é palanque de discussão política, não é divã de psicologia pop, como muitos têm feito. Não é um centro de empresarial para ensinar como ganhar dinheiro. Isso daí é tudo errado. O púlpito da igreja de Jesus Cristo é o lugar onde mostra o sangue e a cruz de Cristo. E onde mostra a graça da redenção e a ressurreição em Cristo Jesus. Eu me lembro de ter assistido recentemente a um filme. Uma pastora presbiteriana, aqui não tem nos Estados Unidos, lá no Canadá tinha minhas amigas lá, que eram pastoras, grandes amigas. Mas nos Estados Unidos, uma pastora, ela foi nomeada como pastora auxiliar de um pastor, do reverendo lá. E essa reverenda, num dia ela estava a pregar, e estava com calor, tirou a toga, colocou no canto lá e continuou pregando. Ah, não deu outro. O pastor da igreja comunicou, o presidente do presbitério, a fulana aqui fez isso, né? Tudo bem. Aí mandaram essa pastora para uma igreja bem pequenininha, bem simples, bem humilde, bem pobre, numa região simples de lá da cidade, bem num cantão. Mandar lá para o Jardim Brasil, né? Ou lá para o Santa Elisa, ou lá para o Rubião Júnior, lugares mais simples. E lá ela viu os irmãos e uma igreja que estava se acabando, estava a morrer, estava diminuindo. E o que ela fez? Ela começou a visitar. Foi lá num albergue. Na rua ele viu um senhor, um negro. Os negros cantam maravilhosamente. Não tem povo que canta mais bonito do que o negro, né? Então aquele negro estava lá cantando, tocando lá. Ela parou e falou assim, escuta, como você canta bonito?
E geralmente são todos crentes, né? Mas crentes que estão às vezes abandonados. Você conhece hinos? Conhece. Você não quer cantar na minha igreja domingo? Mas como? Você vai? Eu vou. E ele foi lá na igreja. E foi lá no albergue e chamou pessoas, fez contato com elas e levou aquelas pessoas para a igreja. E no domingo tinha um grupinho lá. Pessoal do albergue, aquele negro que cantava, que tocava, e ela o levou à frente, e ele cantou um hino maravilhoso. A igreja sentiu aquela bênção, ficou muito feliz em ouvir aquele irmão em Cristo que estava jogado na rua, um sem teto, era chamado o pessoal sem teto, para estar cantando em louvor a Deus. E aí ela contou uma ilustração bonita, que aconteceu mesmo nos Estados Unidos. Uma igreja muito bonita, muito pomposa. Certa feita, um senhor negro entrou naquela igreja. E quando ele entrou, o diácono de plantão chegou, opa, ele entrou, né? O senhor não pode entrar aqui. Mas não posso? Não, aqui o senhor não pode. Mas eu gosto tanto dos hinos da igreja, queria ouvir tanto a pregação do pastor. Não, de maneira alguma você não pode entrar aqui não. E o convidou a se retirar. Ele saiu. Aí fica sentado nas escadarias, para ter escadaria é uma igreja bonita, né? Muito grande. E ficou sentado na escadaria lá, choramingando, triste. Senhor, queria prestar culto ao Senhor, queria estar lá na igreja louvando o Senhor. Me botaram para fora, Jesus. Muito tristinho. E num determinado momento ele sentiu que uma mão forte catou no ombro dele, segurou o ombro dele bem forte, né? Aí ele olhou, aquela mão forte ali, segurando o seu ombro. Ele olhou e virou assim, estava sentado, né? E ele viu, era Jesus. Era Jesus. Mas só que o rosto de Jesus era negro, não era branco, era um rosto negro. Aí Jesus, olha, segurando o ombro dele, ele falou, por que você está chorando? Porque o senhor viu, eles me mandaram embora da igreja, me tiraram da igreja. Não se preocupe não, meu filho. Essa vez você não pode entrar lá, né? Mas faz muitos e muitos e muitos anos que eu estou tentando entrar lá e não consegui até agora. Faz muito tempo que eu não consegui até agora. Você está reclamando de hoje e eu, né? Quanto tempo? Meus irmãos, notem que agora com Filipe a realidade é diferente. É certo que o eunuco jamais poderia prestar culto juntamente com outros homens lá no templo de Salomão, por ser primeiramente estrangeiro e etíope, e mesmo sendo prosélito, né? E também ser um eunuco. Mas o que acontece? O Espírito Santo, ele orienta Filipe, fala, olha, o Espírito, ele chega perto de Filipe, e ele disse a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. E nos diz o texto que, correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías, e perguntou para o eunuco, compreendes o que vens lendo? Então, note, meus irmãos, Filipe está lá naquela estrada deserta, de repente aparece aquela carruagem de alguém muito rico, devia ser uma carruagem muito bonita mesmo, né? E aquele homem estava ali lendo as escrituras sagradas, estava lendo a palavra de Deus. E Filipe, correndo do lado da carruagem, ele ouviu aquela pessoa ler, porque o judeu é o seguinte, o judeu ele não lê a Bíblia em silêncio, e também não ora em silêncio. Você sempre vê as orações dos judeus lá no Muro de Jerusalém, não vê? Eles estão lendo a palavra de Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz, Deus, tem misericórdia de mim, né? Eles, uma coisa importante, o judeu não lê a Bíblia em silêncio, e também não ora em silêncio, por quê? Para não desviar a sua atenção, de concentração na palavra de Deus, e de concentração na oração. Desde o momento que levanta, o judeu ora em voz alta. E no momento que lê a palavra, em voz alta. E no momento que está fazendo as suas orações, em voz alta. Para não perder a sua concentração. Eu me lembro a história de um sujeito, cientista. E esse cientista eles estavam discutindo sobre a questão da pessoa se levantar e já ter algum problema, né? Que acontece, os médicos nos explicam isso. E aquele cientista estava lendo lá, acho que numa revista, e um judeu falou assim, olha, nós não temos esse problema. Mas como que não tem esse problema? Porque geralmente quando a gente levanta, nós fazemos uma oração de 12 segundos.
E os cientistas haviam dito que se você se levantar e ficar 12 segundos sentado, você coloca normalmente o seu organismo a funcionar, a circulação sanguínea. Aí eles disseram, mas é impossível. Eu falei, é? Aí ele falou assim, então faça essa oração. Aí aquele israelita fez uma oração e deu certinho. Começou a orar, e eles cronometrando, 12 segundos. E isso, os cientistas haviam descoberto há pouco tempo, e os judeus, os israelitas, à luz da palavra de Deus, já sabia disso daí, de botar o corpo, o organismo em circulação, já há muito tempo, há milhares de anos, devido à sua comunhão com o Senhor. Mas notem, meus irmãos, que o eunuco estava lendo ali a palavra de Deus, e justamente aquele texto de Isaías, onde diz, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada. Então note que o Filipe pergunta, você entende? Você entende o que você está a ler? Ou não, se não há quem me explique. Aí parou a carruagem, e Filipe entrou na carruagem, e nos diz a palavra de Deus, que ele começa naquele trecho das Escrituras. E ele anunciou a Jesus durante toda a viagem, e ele foi convertido. Anunciou a Jesus. Meus irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, não é contar por que Moisés fez aquilo, ou porque Abraão faz isto, ou porque Jacó procedeu daquela maneira, mas quando anunciamos a palavra de Deus e que lemos as Escrituras, principalmente lá no Antigo Testamento, você sabe muito bem esse livro, lá no Antigo Testamento nós temos que estar falando de Jesus. Porque contar só a história de Abraão é uma coisa, o judeu conta. Ou de Isaac, ou de Jacó, ou de Davi, ou de Salomão, ou de Isaías, ou desse, ou daquele. Não, nós temos que encontrar a pessoa de Jesus Cristo em cada salmo, em cada texto de Provérbios, em cada profeta, em cada parte das Escrituras, nós temos que anunciar aquele texto, mas também falar de Jesus. Porque Jesus está ali. A pessoa de Cristo está desde o primeiro versículo da Bíblia até o último versículo. Ali se encontra a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nos diz o texto, aquela criancinha leu, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. É Deus que nós vamos ver em cada momento, em cada página, em cada setor das Escrituras Sagradas, dentro das suas personagens, dentro das suas histórias, ali está Jesus. Pregação sobre Abraão, Isaac, Jacó, sem Jesus não é pregação. É uma história, uma narrativa, mas não é pregação. Porque tem que levar a pessoa ao conhecimento pleno daquele que veio e que morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação, para a nossa redenção. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que o Espírito Santo dá luz do entendimento àquele homem para que ele seja convertido ao Senhor. E ele veja que o profeta está falando não sobre o profeta mesmo, que o profeta está falando não sobre os judeus, mas que o profeta está falando sobre Jesus Cristo. E é a partir dali que ele anuncia Jesus. Meus irmãos, note que há a ação de Deus para salvar. E como alguém escreveu, a iniciativa de salvar o homem pecador parte do próprio Deus, e não da vontade do homem de ser salvo. Mesmo porque o homem sem Cristo, morto em seus delitos e pecados, é incapaz de escolher a Deus para a salvação. Nenhum ser humano vai ter vontade de ser salvo, nenhum ser humano vai ter capacidade de escolher a Deus, a não ser que o poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, venha mudar essa vida, transformar essa vida para a glória de Deus Pai. Então a iniciativa de salvar o homem pecador parte de quem? Parte do próprio Deus, e não da vontade do homem de ser salvo. Mesmo porque o homem sem Cristo, morto em seus pecados, ele é incapaz de escolher a Deus. Então tudo começa com Deus. Mas também, por outro lado, tem que haver a decisão
a decisão do crente para anunciar as boas novas. Notem, nós temos as boas novas. Quem é que vai pregar o evangelho? Como diz Paulo, como é que ouvirão se não há quem pregue? E como é que pregarão se não forem enviados? Então, felizes e bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Se você anuncia, se você prega, bem-aventurados são os pés, seus pés, para anunciar, para proclamar as boas novas de salvação, as boas novas de redenção. Então, a disposição do crente para anunciar as boas novas. Thomas Kempis, ele foi um ilustre místico, escritor, no período de Lutero, ou antes até de Lutero. E é uma coisa que eu li ontem dele, ele disse, de fato, quando o dia do juízo chegar, não seremos examinados sobre o quanto nós lemos, e sim sobre o que fizemos, conforme Mateus 25. Não quanto à proficiência com que falamos, mas quanto ao modo como vivemos. Não é o quanto eu li, o quanto eu estudei, o quanto eu meditei, que vai ser colocado em juízo. Mas o quanto eu falei, o quanto eu proclamei, o quanto eu anunciei o evangelho da graça de Jesus. Aos meus parentes, aos meus vizinhos, a tantos outros. Ainda agora à tarde, a minha cunhada eu sepultei há 2 domingos atrás. Ela foi sepultada. Moça nova, deixou 2 filhos, o meu irmão. Hoje eu telefonei para ele, agora à noite, antes de vir para cá. E ele falou, minha vida está destruída. Eu sei, não é fácil perder a esposa, não. Também não é fácil perder o esposo. Ele falou, minha vida está acabada, arrasada. E ele não tem Jesus. É o único da família que ainda não se dobrou aos pés de Cristo. Mas os filhos dele, o filho dele, a neta dele, a nora dele, já se dobraram aos pés de Jesus. Pertence a uma comunidade evangélica lá em São Paulo. Não sei o nome, mas uma das comunidades evangélicas. Está firme Jesus. Só falta ele. E quanto nós temos orado por ele, o quanto minha mãe orou, o quanto meu pai orou, o quanto eu tenho orado, o quanto meu irmão tem orado, o quanto nós temos clamado. Quem sabe chega o momento agora de Jesus chamar, porque ele tem um coração muito duro, ele é muito pragmático, aquele tipo de um pragmatismo tremendo. Desenvolveu trabalhos e projetos na Abril Cultural. Ele ia para os Estados Unidos buscar máquinas da Mitsubishi norte-americana de $5 milhões. E ele ficava 15 dias, voltava aqui, montava, deixava tudo acertadinho, para que ela lançasse a revista Veja e outros materiais. Então aquele pragmatismo manter-se muito fechado para a palavra de Deus. Mas agora é a dor. E agora nesse momento de dor que estamos ali, conversando com ele, orei com ele, pedindo a bênção de Deus, concordei com ele, que a vida dele está destruída mesmo, mas que Deus pode salvá-lo, pode redimi-lo. Até no dia do funeral, eu falei, não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou dar cabo da minha vida. Mas esse espanhol é muito bocudo e não faz, né? Eu, como bom espanhol, eu falo, que eu vou fazer isso, eu não faço. Eu não vi até hoje um espanhol falar e fazer, não faz. Ele fala, mas não faz. Meu pai mesmo, quando perdeu a minha mãe, ele falou assim, minha filha, eu até pensei em tirar minha vida. Estou pensando em tirar minha vida. Quando, pai, o senhor está mais no céu do que aqui, vai fazer um negócio desse? Vai arruinar seu nome, arruinar o nosso nome, destruir a nossa vida, não sei o quê. Tá bom. Aí ali um tempo, a gente ali, eu gostava demais do Franço, Tomazini e outros irmãos aqui, né? Então, falei, tá bom, então vou esperar, então, quando chegar meu documento eu vou. E agora meu irmão fez a mesma coisa. Falei, não faça isso, você nem pensa essa coisa aí, porque primeiramente você vai acabar com a minha vida e do meu irmão José Carlos. Vai acabar com a vida do seu filho, dos seus filhos, da sua nora, sua netinha, de todos nós, os seus queridos. É duro, rapaz, não é fácil. Arranca um pedaço de você. Mas note, meus irmãos, nesse momento, então, que a palavra de Deus vai entrando naquele pragmatismo, naquele coração duro, naquele coração até quase que incapaz. Como o caso do eunuco, que era um homem piedoso, tudo assim, mas dentro de um pragmatismo tremendo. Note, meus irmãos, que há a bênção e a alegria da conversão. Ou melhor, por outro lado, a ansiedade do pecador
pelo entendimento da profecia, do arrependimento e do perdão dos seus pecados. Nos diz, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explica? E aí, começando dali, explicou a palavra de Deus e nos diz, então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Tem muita gente que precisa de você. Porque não sabe. Lê a palavra. Ler a Bíblia, todo mundo lê. Mas entender a Bíblia é você que entende. Muitas vezes analfabetos entendem muito mais a Bíblia do que grandes filólogos, do que grandes escritores, do que grandes iluminares mentes. Analfabetos entendem, porque Jesus falou, graças te dou, Pai, porque ocultaste as coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os pequeninos que são cheios do Espírito, cheios da unção. Também, meus irmãos, a bênção e a alegria da conversão, porque nos diz que seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, o que é que está impedindo que eu seja batizado? O que foi que aconteceu com o eunuco? Se converteu. Naquela trajetória, naquela caminhada de não sei quanto tempo, pode ter durado 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei. Naquela caminhada o Espírito Santo agiu, pelo poder da palavra. O Espírito Santo iluminou, e de repente aquele homem se converteu. Por isso você não pode perder a esperança na conversão de uma pessoa a qual você prega o Evangelho. Pode não acontecer hoje, nem ontem, nem depois, nem amanhã, nem depois. Pode levar um dia, uma semana, um mês, 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos. Mas a semente está ali guardadinha. Como o caso do meu irmão, 50 e tantos anos atrás, ele recebeu a palavra. E eu creio que ela está ali, guardadinha. Até agora no momento de dor em que ela vai brotar. Ela vai surgir para que ele voltar, para que ele retorne como filho pródigo e retorne aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos diz então que ele, quando Filipe fala, tudo depende, você crê? Ele falou, creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus irmãos, essa é a maior confissão. Uma pessoa dizer que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê na divindade, crê no poder redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho não é coisa difícil e complicada. Quem complica o Evangelho é você, sou eu. Às vezes acabamos complicando, sendo que é tão simples. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quer um sermão maior do que esse, do que Paulo pregou para o carcereiro de Filipos? Crê, tão somente crê. É a coisa simples da ação de Deus. E nos diz o texto que quando saíram da água, o Espírito do Senhor, o que fez? Arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. Mas o importante aqui, que o eunuco foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Cheio de alegria. Meus irmãos, não há coisa maior, melhor, mais gostosa do que o dia da nossa conversão. Você se lembra do dia dessa conversão? Aconteceu. O dia que você teve experiência com Jesus, aconteceu. Às vezes tem pessoas, eu não tive essa experiência. Teve sim. Se você for se examinar, for ver, houve aquele momento em que houve uma mudança, que houve uma transformação na sua vida. Nós vimos aqui nessa igreja cada transformação. Irmãos que tinha aqui, ficava 9 anos, ficou sentado lá atrás do banco, lá na igrejinha, né? E de repente, numa reunião de oração, aconteceu. Ele pensou que estava acontecendo alguma isquemia, algum problema, uma crise diabética. Fomos ver, não tinha nada, estava ótimo. Aí essa pessoa falou, eu quero falar de Jesus, quero falar de Jesus. E eu estava vindo do hospital das clínicas, está vendo? Não aconteceu nada com você. Você passou por uma conversão. A sua conversão não foi violenta. Você não veio por bem, mas o Espírito Santo botou você no chão lá, né? E outros tantos casos de maneiras tão diferentes que aconteceram com a sua vida, com a minha, né? Aquele no dia alegre eu abracei Jesus e nele a salvação. Era o hino do nosso irmão Virgílio Bertotti, dia alegre eu abracei, né?
Então veja que são momentos que vão acontecer na nossa vida, do poder, da ação do Espírito Santo nos nossos corações. Então, meus irmãos, eu deixo apenas rapidamente 3 lições. E eu quero dizer para você que é um pregador, nós é o seguinte, você como cristão tem uma experiência para contar, para compartilhar, certo? Pense você mesmo. Eu tenho uma experiência para contar, para compartilhar com qualquer pessoa que não conheça Jesus. Agora eu pergunto, essa experiência, como nós dissemos, aconteceu um dia. E será que não dá para eu contar para a pessoa o que aconteceu na minha vida? O que foi que Jesus Cristo fez na minha vida? As maiores conversões, transformações, não foi nos grandes. Às vezes a gente imagina, vamos fazer um grande congresso, vamos reunir 10 mil pessoas lá na rua e vamos trazer o pregador falando de tal. Não é isso não. As grandes, apaixonantes, maravilhosas, grandiosas conversões são aquelas que acontecem de corpo a corpo. Quando você conta para a pessoa aquilo que Jesus fez na sua vida, a maneira como ele transformou a sua vida e da maneira como ele pode transformar a vida daquela pessoa. Outra coisa, meus irmãos, existem pessoas que precisam daquilo que você tem e pode dar a elas. Aquilo que você tem e que pode dar a elas. Será que você não tem nada? Não, não é verdade. Você tem alguma coisa para dar para ela. Certa vez, um dos grandes missiólogos daqui do nosso Brasil, um pastor metodista, ele disse num congresso, nós temos Jesus na mão e não sabemos o que fazer com ele. Às vezes você tem uma determinada coisa preciosa nas suas mãos e não sabe o que fazer com ela, não é? Ele falou, nós também os cristãos, às vezes nós temos Jesus nas mãos e não sabemos o que fazer com ele. O que eu vou fazer com ele? Né? Mas não é bem isso, porque existem pessoas que precisam daquilo que você tem e que você pode dar para ela. Então, note, meus irmãos, que há uma outra lição que diz, assim como vivemos dia após dia e estamos sempre indo de um lado para o outro, note, inesperadas oportunidades sempre aparecem a todos nós. Inesperadas oportunidades. Filipe estava dentro de uma zona de conforto. Eu creio que estava lá em Cesareia, que ele morava lá em Cesareia. Ele tinha 4 filhas que pregavam. E aí o Espírito Santo mandou descer para a região de Jerusalém, até Gaza. E a palavra nos diz ali, meus irmãos, que uma experiência, uma oportunidade inesperada aconteceu com ele naquele dia, que foi de pregar. Eu me lembro que tem um pastor, o reverendo Jader Borges, ele esteve várias vezes aqui. Ele é um nordestino, um tremendo de um pregador, dos atletas de Cristo e um monte de coisa que ele faz, né? E o Jader Borges foi pastor da família da Cimeia, do marido, da família lá no Jardim Satélite. E ele, certa feita, estava viajando, porque ele fazia um trabalho nacional, com as crianças no Brasil todo. E ele estava num avião saindo de Cuiabá para Brasília. E era noite. E ele sentou-se num banco e um sujeito estava sentado lá perto da janela, com um jornal assim, lendo, fingindo que estava lendo. Quando o sujeito abaixou o jornal, viu uma pessoa e tirou uma foto dele. Aí ele olhou para ele, era o Luciano, irmão do Zezé de Camargo. Aí ele olhou e falou, é você? Ô Luciano, tudo bom? Tá, oi, tudo bom, não sei o que, né? Legal, eu gosto muito do seu trabalho, das suas músicas e tal. E estabeleceu uma amizade, um diálogo com ele, né? Tudo bem. A hora que o avião subiu, estava lá nas alturas, ele falou, Luciano, eu costumo orar a Deus quando a gente sobe num voo desse, porque não sei o que pode acontecer. E você sabe, né? Aqui não tem jeito, ninguém pode segurar. Se o avião cair, a gente morre todo mundo, né? Falou, pastor, pelo amor de Deus, ore por mim, sim, ore por nós, né? Então ele orou ali para que Deus estivesse protegendo, que tivesse uma boa viagem, e ali compartilhou a fé em Jesus. Enfim, meus irmãos, nós vamos ver muitas e muitas histórias de muitos que aproveitaram as oportunidades inesperadas que aconteceram e essas pessoas pregaram o Evangelho. E, portanto, nós encerramos e concluímos dizendo, e a pergunta é essa, como é que eu tenho me comportado na proclamação do Evangelho de Cristo? Como é que eu tenho me comportado?
Jesus não tem. Teresa de Ávila foi uma mística do passado, uma mulher que amava muito Jesus. E ela disse: Jesus não tem outros olhos a não ser os meus, outros lábios, outra boca a não ser a minha, outros ouvidos a não ser os meus, outras mãos a não ser as minhas, e outro corpo a não ser o meu, para ser usado. E é através dele que o Senhor manifesta as vidas. E, portanto, nós somos luz desse mundo. Como é que nós estamos brilhando? Nós somos sal nessa terra. Como é que nós estamos salgando, né? Temperando a vida? E eu termino com o texto, porque eu louvo a Deus, meus irmãos, porque essa igreja, desde os primórdios da sua história, sempre foi uma igreja missionária e evangelística. Vocês sabem muito bem, né? Sempre pregando a palavra de Deus. E o texto que eu deixo para vocês, para guardarem no coração, à luz daquilo que Filipe, esse grande evangelista, nos ensina, é a palavra de Hebreus que diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Note, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos outros, e ainda servis. E eu leio outra vez: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes os santos, e ainda servis. Que Deus abençoe. Continue sendo essa igreja boa, gostosa, abençoada, pregando o evangelho, porque daqui saíram centenas e centenas de pessoas. E eu costumo dizer, se a gente fosse juntar todo mundo que foi evangelizado, que foi convertido a Jesus, trazer todo mundo para cá, a gente precisaria fazer mais umas 2 ou 3 igrejas, né, para comportar. E fora os outros que foram para o céu, que estão morando com Jesus. Amém. Deixa eu fazer oração pedindo a bênção e graça.